Olá! O tema do vídeo de hoje é: como é a relação de pessoas narcisistas com o dinheiro? Narcisistas têm uma relação muito particular com o dinheiro. Nesse vídeo eu vou falar sobre como é essa relação e como é que isso aparece nos relacionamentos. A forma como eles lidam com o dinheiro pode ter um grande impacto sobre você, especialmente se essa pessoa narcisista é seu pai, sua mãe ou seu parceiro. Eu vou falar sobre o que você pode esperar nessas situações e como é que essa questão do dinheiro aparece no momento de um divórcio ou de uma separação de um narcisista. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Assim você receberá novos vídeos sobre narcisismo e psicologia regularmente. Para quem não me conhece, meu nome é Valentina Devibud, eu sou terapeuta e criadora do canal Intimidade Sublime. Para fazer esse vídeo, eu usei como referência os vídeos e livros de Ramani Durvasula, psicóloga estadunidense, e de Rebecca Zhang, uma advogada estadunidense, ambas especializadas em abuso narcisista. A forma como uma pessoa lida com o dinheiro está muito relacionada com a forma como ela lida com as emoções. Narcisistas são pessoas arrogantes que se sentem superiores às outras. Elas acreditam que têm o direito a terem privilégios simplesmente por existirem, e isso costuma aparecer de uma forma muito clara na relação que elas têm com o dinheiro. Como é que isso aparece na prática? Para um narcisista, é comum que ele considere que o dinheiro é dele e que o dinheiro dos outros também é dele, ou pelo menos deveria ser. É um pouco o meu dinheiro é meu e o seu dinheiro é nosso. Eles só percebem as próprias necessidades, em relação ao dinheiro não é diferente. Podem ser pessoas cínicas e hipócritas, achando que as regras que valem para os outros não valem para elas. Como são pessoas autocentradas, que desconsideram completamente os desejos e as necessidades das outras, podem fazer qualquer coisa por dinheiro. Por quê? Porque dinheiro é fonte de poder e de validação, e o narcisista precisa de poder sobre os outros para poder controlá-los e obter o suplemento narcísico. Então, como o dinheiro é fonte de poder, ele se torna um objeto de disputa. E as questões financeiras podem ser muito complicadas e conflitivas nas relações com pessoas narcisistas. Como as pessoas narcisistas tendem a usar o dinheiro? Como elas gostam de status e de receber validação, ter dinheiro e exibir dinheiro pode garantir isso, porque a nossa sociedade valoriza muito o dinheiro e as pessoas que o têm. Então, além dessa postura exibicionista, eles também podem usar o dinheiro para tentar punir as outras pessoas, quando elas não fazem o que eles querem. Então, um narcisista que não tem dinheiro pode se tornar uma pessoa muito rancorosa, vitimista e raivosa. Então, eles têm um padrão duplo em relação ao dinheiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que vale para eles não vale para os outros. Por isso que eu falei da questão do cinismo e da hipocrisia. Isso pode ser muito bem entendido naquele ditado: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. É assim que eles se comportam. De forma geral, eles dizem uma coisa para os outros e fazem outra. Então, eles gostam de decidir como é que eles levam a própria vida, como eles gastam, mas eles também querem decidir como é que as outras pessoas levam as suas vidas e como elas gastam. Porque para eles, a função da vida das outras pessoas é servi-los. Pessoas narcisistas adoram gastar dinheiro com elas mesmas, ao mesmo tempo que elas podem ser muito mesquinhas com as outras pessoas. Se você é filho ou filha de um narcisista, isso pode ser muito confuso, porque você pode ter pais que têm um padrão de vida totalmente diferente do padrão de vida que ele oferece para você, especialmente se os pais são separados. Em qualquer relação com um narcisista, essa forma dupla dele lidar com o dinheiro pode ser muito complicada. Eles costumam gastar com o que eles querem, mas quando os outros gastam, eles são criticados e julgados por gastar. Todo gasto que não é com eles vai ser considerado egoísta, estúpido ou desprezível. Então, não espere que em algum momento da sua vida eles aprovem o que você faz ou como você decide gastar o seu dinheiro. Se você é filho ou filha de um narcisista, isso pode trazer muita culpa e muita confusão na sua relação com o dinheiro. Então, esse é um padrão de comportamento muito comum. Por isso, é importante sempre prestar atenção ao que as pessoas fazem e ver se isso se contradiz com o que elas dizem. Porque a diferença entre o que uma pessoa faz e o que ela diz é parte do gaslighting e da manipulação que os narcisistas usam contra você. Preste muita atenção nas contradições. Importa mais o que uma pessoa faz do que o que ela diz. Em uma relação de casal, uma coisa que costuma gerar muita confusão é que eles se relacionam de uma forma completamente diferente, dependendo do momento em que está o ciclo de abuso narcisista. Na fase do bombardeio amoroso, podem parecer ser pessoas super generosas,
Te convidam para viagens, te compram presentes, te convidam para sair, a ir para lugares especiais. Então, nessa fase, eles podem ser muito generosos, mas isso tem um objetivo muito específico, o objetivo de te atrair. Também nesse período, eles podem sugerir que vocês morem junto muito rapidamente, que você deixe de trabalhar, dizer que vai te sustentar. Então, tome muito cuidado com isso. Esse convite, que pode parecer ser muito tentador para algumas pessoas, com o tempo se torna uma armadilha da qual você não consegue sair. Depois de você sair do mercado de trabalho por muito tempo, você pode ter muita dificuldade em conseguir um emprego e de achar um meio de ter os recursos para conseguir sair dessa relação. Então, muito cuidado e se preserve. Se você trabalha, continue trabalhando. Depois do bombardeio amoroso, quando a relação com a pessoa narcisista entra na fase de desvalorização, podem haver muitas formas de abuso financeiro. Se vocês vivem juntos e ambos trabalham, o narcisista pode simplesmente parar de contribuir com as despesas da casa, gastando tudo que ele ganha com ele mesmo e você pagando todas as contas. Ele pode não querer pagar nenhuma despesa referente aos filhos, ou ainda querer que o seu dinheiro seja controlado por ele, dizendo que é melhor para as finanças, que ele controla melhor, que ele é melhor com isso e que os casais têm que estar sempre unidos. É comum, quando isso acontece, que eles deixem o parceiro sem quase nada para viver, ou que fazem investimentos e gastos sem o seu conhecimento, te deixando numa situação de grande vulnerabilidade. É frequente que uma pessoa que convive com um narcisista acabe tendo que fazer economias escondidas para conseguir ter algum recurso e poder pagar alguma coisa quando a outra pessoa se recusa a pagar. No momento em que eles não querem contribuir com nada, por exemplo. Às vezes não quer pagar o uniforme dos filhos, ou às vezes não quer pagar a comida. Então você ter algum recurso, você ter alguma reserva, pode te garantir essa independência, essa mini independência financeira. Acaba sendo algo que as pessoas começam a fazer automaticamente. Quando elas veem que elas não têm controle sobre recurso, elas começam a ficar hipervigilantes, também em relação à questão do dinheiro. No gerenciamento do dinheiro, eles podem ter dinheiro escondido, sem que você saiba. É possível que você nunca consiga saber exatamente quanto ganham nem como gastam. São pessoas muito controladoras e quando você se relaciona com elas, tendem a querer controlar o seu acesso ao dinheiro. Uma coisa que às vezes causa muita confusão é que ao mesmo tempo em que essa pessoa pode ser muito mesquinha, às vezes ela também pode te dar presentes caros, ter um comportamento que lembra a fase do bombardeio amoroso. Isso pode fazer com que você volte a ter esperança de viver o que aconteceu no início da relação. Como o dinheiro segue o ritmo dos afetos, esses presentes, eles costumam aparecer no momento de hoovering, quando eles tentam te atrair de volta ou quando eles querem que você faça alguma coisa que eles desejam. E isso será intercalado com o abuso financeiro que aparece nas fases de desvalorização e de descarte. Nesses ciclos, entre a generosidade e a mesquinhez, eles podem, ao mesmo tempo em que está faltando leite em casa, se oferecerem para pagar a conta de todo mundo durante um jantar com amigos. E se você tentar falar alguma coisa sobre isso, podem reagir com raiva e costumam criar muitas explicações, racionalizações para explicar o comportamento. Esses gastos que eles fazem com os outros, no fundo é para eles mesmos. Eles querem suplemento narcísico. O objetivo de pagar a conta é obter suplemento. Então, tudo isso que eles fazem tem que ser analisado desde essa perspectiva, como é que isso os beneficia. Não é em você ou nos outros que eles estão pensando, porque eles só conseguem ver as próprias necessidades. Quando outras pessoas gastam o próprio dinheiro, eles podem tentar fazer com que essas pessoas se envergonhem, se sintam mal por estarem gastando com elas mesmas. Na realidade, eles tentam envergonhar os outros porque eles sentem inveja e gostariam de fazer o que elas estão fazendo. A inveja, especialmente nos narcisistas encobertos, pode ser motivo de ódio e de desejo de vingança. Algumas vezes, sem que você tenha a menor ideia, uma pessoa no seu trabalho, por exemplo, pode te invejar e tentar te prejudicar sem que você nunca consiga entender por quê. Ao mesmo tempo em que eles culpam os outros por gastarem como eles querem, ele faz isso o tempo todo, porque eles acham que eles são os únicos que têm necessidades e que tudo deveria ser deles. Se você tentar falar sobre isso, eles vão querer te convencer que eles têm muitos problemas, que eles têm necessidades especiais e que a situação deles é totalmente diferente da sua. Eles podem mentir, podem pedir emprestado para as pessoas que têm muito menos do que eles, depois não pagarem. Eles não sentem nenhuma culpa, porque eles não acham que aquilo foi um empréstimo. Eles acham que foi uma doação, porque eles merecem. Eles têm o direito, eles se sentem no direito.
Narcisistas têm duas características que estão muito relacionadas com o dinheiro: a busca por status e a necessidade de controle. Em relação ao status, eles vão procurar gastar e exibir em tudo que lhes faça parecer bem socialmente. Eles podem fazer viagens, comprar carros, roupas, casas, exibir tudo que lhes garanta uma posição de superioridade em relação aos outros, mesmo que eles estejam chorando as pitangas dizendo que eles não têm nada. Em relação ao controle, eles tentam garantir uma posição de superioridade por meio do dinheiro. Se você é da família, podem estabelecer uma relação em que você só receberá algum dinheiro se você fizer o que eles querem. Por isso que o dinheiro é importante para eles. E são eles que decidem no que é que vale a pena gastar. Então, numa família onde o dinheiro é conjunto, vocês podem combinar de economizar para comprar alguma coisa, uma casa, mas em algum momento ele pode usar esse dinheiro para alguma outra coisa, comprar um carro, comprar um relógio caro e pode inventar qualquer desculpa para te convencer de que o desejo dele é o melhor para ele e para você. E mesmo que você não concorde, acaba cedendo. Narcisistas podem gastar muito jogando ou comprando coisas desnecessárias. É comum que eles tenham comportamentos aditivos, que eles tenham algum tipo de vício, que eles usem drogas ou que tenham compulsões por jogos ou por compras e que usem o dinheiro nessas coisas sem falar com você. Como é que fica a questão do dinheiro em uma separação ou divórcio de um narcisista? Se você está se separando, se divorciando de um narcisista, você pode esperar uma grande confusão no que se refere aos recursos financeiros. Como eu disse, eles podem ter dinheiro escondido sem que você saiba, eles podem transferir o dinheiro para uma outra conta, para uma outra pessoa, para que seja difícil você conseguir rastrear e provar a existência desse dinheiro. Eles podem pedir demissão do trabalho para não terem que pagar pensão para os filhos, ou ainda para que você tenha que pagar pensão para eles. As estratégias que eles podem usar para tentar te explorar são muitas. O divórcio de um narcisista pode gerar custos muito altos com advogados e com custas periciais. Não há como esperar racionalidade no processo de separação de um narcisista. Esse é um problema porque, além de haver muitos psicólogos que não entendem de narcisismo, também há muitos advogados que não entendem de narcisismo. Então, nas disputas judiciais, os advogados vão tentar usar estratégias que são estratégias que normalmente são usadas com pessoas equilibradas, mas que elas não vão funcionar quando essa separação é de uma pessoa narcisista, porque as ações deles não são razoáveis. Quando eles estão com raiva e eles sentem raiva por terem sido abandonados, por terem perdido o controle sobre você, eles vão tentar te fazer pagar por isso, mesmo que isso custe muito caro para eles. Eles podem pagar muito caro para tentar destruir o outro. Uma coisa que você pode descobrir no momento da separação é que durante o relacionamento eles podem ter organizado as finanças de uma forma que todas as dívidas ou financiamentos estejam no seu nome, enquanto todos os bens estejam no nome deles. Eles podem ter criado dívidas enormes sem que você saiba e que só venha saber no momento em que você está se separando e que você descobre que vai ter que pagar metade dessa dívida. Durante o casamento, eles podem tentar, por exemplo, se apropriar de uma herança que você tem herdado em relação à qual eles não têm direito. O risco de abuso financeiro nessas relações são muitos. Narcisistas são muito focados no dinheiro. Por isso, caso você queira se separar, organize todos os dados. Tenha os números das contas bancárias, cópias de extratos, cópias de registros de imóveis, de carros, de qualquer bem que vocês tenham em comum. Tenha provas, porque depois da separação vai ser muito mais difícil para você conseguir ter acesso a esses dados. Caso você não tenha esses dados, você pode ter que pagar peritos judiciais para tentar obtê-los, o que é caro e complicado. E muitas vezes você vai acabar descobrindo que o dinheiro simplesmente desapareceu. Se você tiver uma empresa, uma sociedade com uma pessoa narcisista, tenha muito cuidado em relação aos seus dados, em relação ao uso do seu nome ou de procurações que você possa ter dado em algum momento que possam ser usadas. Se você for filha ou filho de um narcisista, não construa na sua vida nenhuma expectativa em relação a heranças. É frequente que eles controlem as pessoas durante toda a vida, criando expectativas em relação à herança e que depois eles gastem tudo, deixando dívidas ou que transfiram os bens para outras pessoas, como uma forma de querer te punir ou te controlar. Então, tente viver a sua vida de uma forma independente dessas promessas. A relação que as pessoas têm com o dinheiro diz muito sobre elas. Esse é um dos pontos que costuma gerar mais conflitos nas relações afetivas, então preste muita atenção desde o início de uma relação e não se deixe seduzir pelo que uma pessoa tem ou aparenta ter.
No final, isso pode te custar muito caro. Então, você já passou por uma situação de abuso financeiro com uma pessoa narcisista? Se desejar, escreva sobre sua experiência aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Assim você receberá novos vídeos sobre narcisismo e psicologia regularmente. Eu espero ter ajudado e até a próxima. Tchau!